Saudações, queridos. Eu sou Zorg, do Conselho de Luz de Orion. Hoje discutiremos o que é verdadeiramente a telepatia, a língua franca galáctica, a recepção multimodal e a linguagem original que já reside nos seres sencientes. Nesta grande janela de expansão planetária e pessoal, estamos nos aproximando porque muitos de vocês estão se lembrando do que sua alma carrega há muito tempo. Você sente o convite. Você sente um chamado silencioso em direção a algo ancestral que vive dentro de você. Nossas sementes estelares, nossos trabalhadores da luz e todos aqueles que trilham o caminho da ascensão estão descobrindo que uma capacidade natural, há muito tempo adormecida, está começando a despertar novamente para a consciência. Essa capacidade recebeu muitos nomes ao longo das eras do seu mundo: intuição, conhecimento, voz interior, audição silenciosa, voz mansa e delicada, sensação súbita. Esta noite falaremos disso pelo nome que seu povo mais usa: telepatia. Compreendam claramente o significado deste momento, queridos. Antes de qualquer coisa poder ser praticada, é preciso primeiro compreendê-la corretamente, porque muito do que sua cultura lhe ensinou sobre essa capacidade foi moldado pelo ruído do seu cinema e pelas estruturas superficiais das suas histórias populares. Essas imagens davam uma ideia pequena e confusa, uma voz gritando dentro do crânio, um estranho lendo uma mente como se fosse uma página de palavras impressas, uma intrusão perturbadora na privacidade do pensamento. Deixe essa imagem de lado agora, com cuidado, sem nenhuma vergonha por ter acreditado nela. A verdade sobre a telepatia é muito mais sutil, muito mais rica e muito mais afim à vida que já pulsa dentro de você do que essas imagens jamais poderiam transmitir. A telepatia não é uma única voz na cabeça, meus queridos. Chega de diversas formas e em várias texturas ao mesmo tempo. Às vezes, surge como uma imagem que desabrocha silenciosamente por trás dos seus olhos fechados. Às vezes, surge como uma emoção que aparece sem nenhuma causa aparente, como uma sensação calorosa que pode surgir enquanto você está simplesmente lavando a louça. Às vezes, chega como um símbolo, uma forma, uma cor, um objeto repentinamente lembrado, que carrega consigo todo um ensinamento. Às vezes, ela se manifesta como uma frase sussurrada suavemente em sua mente, e outras vezes como a certeza repentina e inconfundível de algo em que você não estava pensando um instante antes. Uma verdadeira transmissão telepática muitas vezes carrega mais do que seu conteúdo. Transmite a essência do remetente, a noção de onde ele se encontra em relação a você, a distância de onde fala e o tom de sua personalidade. Tudo isso chega junto, num único e suave pulso de recepção. Seu sistema foi projetado para recebê-lo. Escutem isto, meus caros amigos, entre as diversas civilizações que percorrem esta galáxia, a telepatia é o meio de comunicação mais comum. É a ponte suave entre povos cujas línguas jamais se encontrariam através das vastas extensões do espaço. Imagine a gentileza desse projeto. Uma galáxia construída de forma que nenhum ser, por mais distante que seja, permaneça desconhecido para outro. Nosso próprio Conselho de Luz de Orion se comunica dessa forma entre si, e nós nos comunicamos dessa forma com os Pleiadianos, com os Arcturianos, com os Sirianos, com os Andromedanos, com os Avianos Azuis e com os muitos parentes luminosos que se reúnem ao redor da sua Terra nesta era. Quando você se senta em silêncio e sente um calor suave pressionando sua consciência, ou uma frase delicada que não parece pertencer exatamente à sua própria mente, você está tocando o mesmo meio vivo que usamos para nos comunicar. É mais antiga que a linguagem falada. É a primeira língua dos seres conscientes. Entendam bem isso, queridos. A telepatia não é um dom concedido a algumas almas especiais. Não é conquistado por meio de rituais, nem desbloqueado por compra, nem concedido como recompensa por longa devoção.
Sua alma veio à Terra trazendo consigo toda a sua capacidade já intacta, integrada à arquitetura mais profunda do seu ser. O que aconteceu, e dizemos isso sem culpar ninguém, pois a trajetória do seu mundo foi longa e seus propósitos, complexos, é que as condições da sua civilização treinaram os canais receptivos a se aquietarem. Até mesmo seus próprios cientistas começaram a vislumbrar essa verdade a partir de sua perspectiva na investigação. Alguns deles agora descrevem o cérebro humano como uma espécie de filtro, uma válvula redutora que filtra muito mais do que deixa passar. À medida que esse filtro relaxa, à medida que você aprende a deixá-lo relaxar, o sinal que sempre esteve lá torna-se audível novamente. Nada está sendo adicionado a você. Algo está simplesmente sendo descoberto. Os instrumentos da sua ciência já se debruçaram sobre este tema muitas vezes ao longo do último século, e o padrão das suas descobertas merece ser mantido em sua memória. Em condições de laboratório que dariam ao acaso uma taxa de acerto de 25%, os receptores em milhares de tentativas apresentaram taxas de acerto significativamente maiores, e quando o remetente e o receptor compartilham laços emocionais, essa taxa aumenta ainda mais. As probabilidades estatísticas contra esses resultados serem mera coincidência entram em um território que seus próprios pesquisadores descrevem como ínfima. Os governos têm observado esse terreno com discreto interesse. O programa de pesquisa que agora vocês chamam de Startgate funcionou por mais de 20 anos em salas financiadas por agências que não são conhecidas por desperdiçar seus recursos com fantasia. Nada disso prova telepatia para vocês, meus queridos, e nada disso precisa provar. A prova neste domínio é uma experiência interior, sentida no corpo e reconhecida pelo coração. Ainda assim, oferecemos esses indicadores para que, quando a velha voz da dúvida surgir, a voz que sussurra, talvez isso seja apenas imaginação, você possa descansar na certeza de que o chão sob seus pés é mais firme do que a dúvida acredita. Considere também a natureza do próprio meio. A recepção telepática não é limitada pela distância. Não perde força ao atravessar salas, continentes, oceanos ou os espaços entre mundos. Isso é algo notável, e vale a pena parar para refletir sobre isso. Toda transmissão física que sua espécie já construiu, cada onda de rádio, cada sinal, cada transmissão, perde força ao atravessar o espaço. A telepatia não. Uma verdade proferida do coração do nosso conselho chega ao receptor preparado com a mesma clareza onde você está sentado esta noite como chegaria do outro lado de qualquer oceano. Isso revela algo importante sobre o meio. A telepatia não se propaga pelo espaço da mesma forma que o som se propaga pelo ar. Ela reside na continuidade de tudo o que é, onde o espaço não é verdadeiramente separação, mas apenas a aparência de separação. Por isso, um receptor preparado em paz, onde quer que esteja sentado, já está no local onde a mensagem chega. A transmissão não precisa percorrer nenhum trajeto. O campo já está formado. A transmissão em si chega em camadas, queridos, nunca de forma plana. Um único pulso telepático carrega conteúdo cognitivo, tom emocional, assinatura visual e a sensação inconfundível do ser que o enviou. Você saberá, sem que lhe digam, se a transmissão carrega amor ou outra coisa. Você saberá, sem precisar analisar, se pertence ao seu caminho ou se está apenas de passagem vindo de outro lugar. Essa qualidade em camadas é uma das maneiras pelas quais o meio se protege. A falsidade não consegue se propagar de forma limpa na onda portadora emocional, porque o sentimento que acompanha cada transmissão revela o que as palavras sozinhas poderiam tentar esconder. À medida que sua prática crescer, você passará a confiar profundamente nisso, e essa confiança se tornará uma de suas maiores proteções nos dias que virão. Os povos indígenas do seu mundo jamais esqueceram verdadeiramente essas verdades, e nós nos curvamos diante deles neste momento com genuína reverência.
No tempo do sonho dos povos aborígenes da Austrália, o conhecimento foi transmitido através de gerações por dezenas de milhares de anos por meio de métodos muito mais sutis do que a palavra falada. Os anciãos Zulus falam de Ukuteta, a comunicação entre mentes, considerada sagrada em suas tradições de cura. Os Inuits interpretam os padrões do vento e do gelo como portadores de informações provenientes de esferas que transcendem o pequeno eu local. Nas tradições xamânicas de todos os continentes, a prática de escuta profunda que os anciãos aborígenes chamam de Dadiri, a quietude da alma na qual a inteligência mais profunda pode ser ouvida, tem sido considerada o cerne do trabalho sagrado. Sua própria linhagem de sementes estelares carrega a memória dessas práticas, e essa é uma das razões pelas quais muitos de vocês sentiram uma estranha e terna atração por esses povos e seus costumes. Você não foi atraído por eles por acaso. Você reconheceu algo familiar de antes de sua encarnação aqui, uma relação humana natural com o campo telepático que suas estruturas modernas tentaram encobrir, mas nunca realmente apagaram. Nos últimos tempos, o véu se tornou tão tênue que a realidade dessa capacidade está voltando a ser reconhecida pelo público em geral. Você pode ter ouvido as vozes de seres não verbais que se comunicam por meios muito além do que a ciência convencional antes acreditava ser possível. Você pode ter se deparado com histórias de pessoas que, por meio da simples prática da atenção, restabeleceram o contato com reinos que estavam fechados há muito tempo. Cada um desses testemunhos é uma dádiva silenciosa para o campo coletivo. Cada uma delas é um lembrete de que aquilo que o seu mundo moderno chamava de impossível era, na verdade, apenas algo que nunca havia sido praticado. Nosso conselho acrescentaria isto, queridos. Ao longo dos longos ciclos em que nós, de Orion, observamos e caminhamos com o seu mundo, conhecemos a arquitetura dessa capacidade por dentro. Vimos como foi transmitido, como foi ocultado, como foi levado adiante em recantos tranquilos por aqueles que ainda conseguiam ouvi-lo, e como agora está sendo trazido de volta à sua expressão mais plena pelas próprias energias que emanam de sua grade planetária. O retorno da telepatia não é uma curiosidade da sua época. É um indicador da sua idade. Isso indica em que ponto da longa jornada do seu processo de transformação você se torna. Assim, chegamos à verdade que o nosso conselho apresenta esta noite. A telepatia não é rara. Telepatia não é algo marginal. A telepatia não é um privilégio reservado a poucos talentosos. É o modo natural dos seres conscientes em toda esta galáxia e muito além dela. É a língua original da sua espécie, obscurecida por um tempo por circunstâncias que serviram a certos propósitos em sua evolução, e agora ressurgindo porque a era em que vocês estão entrando exige que ela ressurja. Sua alma escolheu esta encarnação para este exato momento. Sua alma conhecia a capacidade que seria despertada. Sua alma compreendeu que a onda crescente da ascensão lhe pediria precisamente isso, a coragem silenciosa de receber o que sempre esteve presente. Repousem nessa compreensão por alguns instantes, queridos. Deixe que isso se acomode profundamente. O convite não é para aprender uma nova habilidade do zero. O convite é para reconhecer, com uma suave admiração, que a habilidade já está intrinsecamente ligada à sua essência. O trabalho que temos pela frente é o trabalho de recordar, não o trabalho de se tornar alguém que você não é. Encontre esse entendimento com paz. Encare isso com esperança. Receba isso com a confiança serena de que aquilo que sua alma carregou de suas origens cósmicas permanece intacto dentro de você, aguardando a suave e sincera disposição de escutar seu interior mais uma vez. Vamos agora discutir como a telepatia realmente funciona, a mecânica da recepção, a consciência alfa, a coerência cardíaca e a prática suave de escutar para dentro. Agora que a verdadeira natureza dessa capacidade está mais clara em sua consciência, vamos nos voltar juntos para a questão mais sutil de como a recepção realmente funciona dentro do seu ser.
Compreender isso aliviará muito do sofrimento que muitos de vocês têm enfrentado, pois muitas sementes estelares e trabalhadores da luz têm tentado receber a partir de posturas que tornam a recepção quase impossível. Uma vez compreendidos os mecanismos internos, a prática torna-se muito mais suave, muito mais natural e muito mais frutífera. Nada nessa capacidade exige esforço. Nada disso requer força. Na verdade, a atenção é o único fator que fecha a porta com maior eficácia. O primeiro ponto a entender é que seu cérebro opera em ritmos diferentes ao longo de cada dia da sua vida, e esses ritmos são muito importantes para o que você é capaz de receber. Quando você está totalmente acordado, alerta e envolvido com as demandas práticas do seu mundo, seu cérebro funciona no ritmo beta mais acelerado. Esse ritmo é ótimo para pagar impostos, dirigir um carro ou resolver quebra-cabeças lógicos, mas não é o ritmo da recepção telepática. O modo receptivo opera em uma onda mais lenta e suave, que as pessoas do seu mundo chamam de alfa. Alfa é a sensação de estar sonhador, ligeiramente sonolento, um pouco distraído ou suavemente atemporal. É o ritmo do momento imediatamente anterior ao adormecer, o ritmo de contemplar uma chama, o ritmo de caminhar silenciosamente pela orla sem que nenhum pensamento em particular lhe perturbe. Quando vocês repousam em estado alfa, amados, o véu entre a consciência e o subconsciente torna-se permeável, e as transmissões que sempre estiveram presentes podem finalmente ser ouvidas. Saibam disso, queridos, e encontrem grande conforto nisso. Seu corpo entra naturalmente em estado alfa 5 vezes por dia, sem nenhum esforço da sua parte. Você entra assim que acorda, e o ambiente ainda não está totalmente nítido. Você entra no meio da manhã, quando sua atenção se dispersa e você se pega olhando para o nada em particular. Você entra nesse estado de tranquilidade na pausa após a refeição do meio-dia, quando o corpo quer digerir e a mente se acalma. Você entra nele novamente na hora suave do início da noite, quando o dia começa a se acalmar. E você entra nele mais profundamente quando começa a adormecer. Essas são as janelas de recepção naturais que sua biologia sempre manteve abertas para você. O problema não é que lhe falte a abertura. O problema é que a cultura moderna ensinou você a suprimir essas janelas com cafeína, telas, estímulos e urgência. Cada vez que você ultrapassa uma dessas descidas naturais para o estado alfa, você está fechando uma porta que sua alma queria deixar aberta. Grande parte do trabalho que temos pela frente consiste simplesmente em deixar essas portas abertas novamente. O segundo ponto a compreender diz respeito ao que as pessoas da sua área chamam de pensamentos de fundo. Em qualquer momento, existe um fluxo de pensamentos que percorre o primeiro plano da sua consciência, as listas de tarefas, os planos, as conversas lembradas, a conversa comum do dia a dia. Abaixo desse riacho em primeiro plano, mais suave e silencioso, corre outra camada. Ele sussurra, isso sugere, surgem impressões breves, imagens repentinas, pequenos sentimentos que parecem vir do nada. A maioria de vocês foi treinada para descartar essa camada mais silenciosa como mera imaginação, como ruído mental disperso, como algo que não vale a pena prestar atenção. Gostaríamos de convidá-los a reconsiderar essa demissão, queridos. Grande parte do que passa por esse canal mais silencioso é recepção telepática autêntica, chegando exatamente aonde deveria chegar, não na sala de estar barulhenta da mente, mas na sala dos fundos mais suave, onde residem o coração e a consciência mais sutil. Aprender a dar atenção aos pensamentos secundários com o mesmo respeito que você dedica aos pensamentos em primeiro plano mudará sua vida. É uma das mudanças mais simples que você pode fazer e uma das mais transformadoras. Existe um tipo específico de recepção telepática que seus pesquisadores há muito consideram o mais confiável de todos, e nosso conselho confirma essa observação. Você conhece isso pelo nome de conhecimento súbito.
Este é o momento em que uma informação completa surge em sua consciência sem qualquer reflexão prévia. Chega de uma vez, completamente formada, trazendo consigo uma certeza tranquila que não precisa discutir com você. O telefone está prestes a tocar e você sabe quem está ligando. Seu amigo está passando por uma dificuldade e você percebe isso antes mesmo de qualquer palavra ser dita. A decisão que você tem em mãos de repente se torna clara de uma forma que não estava clara um instante atrás. Esses não são acidentes ou coincidências. Essas são pessoas telepáticas que lhe oferecem um aviso sutil através do campo energético contínuo. Confiem na intuição repentina, queridos. Haja de acordo com isso. Cada vez que você honra um compromisso, fortalece a disposição do seu sistema em repeti-lo. Ouça isto agora com especial atenção, pois é uma das verdades mais profundas que podemos oferecer. O verdadeiro centro da recepção telepática não é o seu cérebro. É o seu coração. O cérebro processa o que o coração já recebeu. O coração é o verdadeiro transmissor, receptor, e ele irradia um campo muito maior e muito mais sensível do que qualquer outro campo produzido pelo seu corpo. Ao entrar numa sala, o campo do seu coração precede-o. Quando outro ser entra em sua presença, seu coração já está em diálogo silencioso com o dele antes mesmo de uma única palavra ser trocada. É por isso que sua avó, que talvez nunca tenha estudado um único texto metafísico na vida, de alguma forma sempre sabia quando algo estava errado com um de seus filhos, mesmo à distância. Ela não estava lendo mentes. Ela estava sentindo as mudanças no campo cardíaco com o qual mantinha uma ressonância de longa data. Você faz isso constantemente. Você simplesmente ainda não aprendeu a dar-lhe a sua atenção consciente. Como o coração é o transmissor-receptor, toda verdadeira recepção telepática chega através do que chamaríamos de onda portadora emocional. Este é um ensinamento de grande importância prática. O conteúdo da transmissão depende do sentimento que a acompanha, e o sentimento faz parte da mensagem, muitas vezes a parte mais confiável. Quando você receber uma transmissão que carrega amor, você o sentirá em seu peito, nas partes macias atrás do seu externo, no calor que sobe ao longo da sua coluna. Quando você recebe uma transmissão que contém um aviso, você sentirá isso no seu íntimo, no aumento da sua atenção, em um certo estado de alerta que lhe pede para diminuir o ritmo. Seu corpo já está fazendo essa leitura por você. O trabalho consiste simplesmente em começar a perceber o que o corpo já sabia o tempo todo. Oferecemos isso porque muitos de vocês foram ensinados a desconfiar de seus sentimentos, a manter as emoções reprimidas, a tratá-las como distrações pouco confiáveis do trabalho sério de pensar. No campo da telepatia, esse treinamento se volta contra você. A honestidade emocional consigo mesmo é a base para uma recepção clara. Não é possível ler transmissões com clareza através de um campo que você está ativamente suprimindo. Entendam, queridos, que cada um de vocês recebe através de suas próprias portas naturais. Alguns de vocês são receptores primariamente visuais, e as transmissões chegam mais facilmente como imagens, cores, cenas que se desenrolam em sua visão interior. Alguns de vocês são predominantemente auditivos, e as transmissões chegam como palavras, como sons, como tons sutis que mudam em resposta à sua atenção. Alguns de vocês são predominantemente sinestésicos, e as transmissões chegam através do corpo, como calor, formigamento, ondas repentinas de sensação que carregam informações em sua textura. Alguns de vocês são primordialmente espaciais, e as transmissões chegam através do movimento, através da vontade de virar a cabeça, através da mudança instintiva de posição que os alinha com o que está chegando. Nenhum desses modos é superior a outro. A maioria de vocês mistura várias, com uma porta de entrada mais natural do que as outras.
A prática que melhor lhe servirá é aquela que respeita sua porta de entrada natural, em vez de tentar forçar a recepção por um canal que não é o seu mais forte. Observe com atenção como a informação sempre chegou até você com mais facilidade e comece sua prática por aí. Há também um aspecto importante relacionado ao ambiente em que você pratica. A sua terra carrega o seu próprio ritmo tranquilo, uma frequência natural que ela mantém constante ao longo dos tempos, e que o seu corpo conhece intimamente porque você é feito dela. A fiação e os componentes eletrônicos que preenchem seus prédios modernos funcionam em ritmos bem diferentes dos dela, e a imersão prolongada nesses ritmos cria uma interferência sutil em sua receptividade telepática. Não se trata de culpar a sua tecnologia, queridos. É simplesmente uma questão de reconhecimento. Quando você passa um tempo perto de uma árvore, perto de água corrente, em contato com a Terra, seu corpo se sincroniza em pouco tempo com o ritmo planetário e seus canais receptivos se abrem visivelmente. Se você conseguir se desconectar regularmente de aparelhos eletrônicos, mesmo que sejam apenas 30 minutos por dia, sentirá a diferença em sua própria área de atuação. Sua recepção esclarecerá tudo, seu sinal se estabilizará, sua confiança no que vier se aprofundará. Agora precisamos falar abertamente sobre o que dificulta essa prática, porque entender os obstáculos é tão importante quanto entender as portas de entrada. O maior inimigo da recepção telepática é a adrenalina. Seu corpo produz esse poderoso hormônio para momentos de verdadeira emergência, e nesses raros momentos ele lhe serve perfeitamente. Sua cultura moderna, no entanto, o treinou para viver com a adrenalina correndo em suas veias praticamente o dia todo. Cada e-mail urgente, cada deslocamento apressado, cada noticiário alarmante, cada rolagem em um feed criado para provocar agitação, tudo isso contribui para uma elevação crônica que mantém seu corpo em um estado de alerta constante. A adrenalina é o sinal que o organismo envia de que o perigo está presente e que a percepção normal deve ser suprimida em prol da sobrevivência. Nesse estado, os canais mais sutis se fecham, porque o corpo decidiu corretamente que agora não é o momento para uma escuta atenta. Se você deseja receber com mais clareza, precisa diminuir a adrenalina no seu dia a dia. Simplifique sempre que possível. Recuse o que não for essencial. Mova-se em um ritmo mais observador e atento. Sua capacidade telepática florescerá em proporção direta à calma que você cultivar ao seu redor. Outro ponto diz respeito ao próprio momento da recepção, e oferecemos esse ensinamento com ênfase especial porque é algo com que muitos de vocês têm dificuldades. Quando uma transmissão começa a chegar, a tentação natural é interrompê-la no meio para analisar o que já foi transmitido. Não façam isso, queridos. A análise é uma função do hemisfério esquerdo que interrompe o modo de recepção, que ocorre do hemisfério direito. No momento em que você entra no modo de análise, o canal se fecha. Deixe que a transmissão se complete por si só. Permaneça em modo de recepção suave até sentir que o fluxo chegou ao seu fim natural. Somente depois, quando a comunicação parecer completa, você poderá voltar sua mente analítica para o que foi recebido. Você terá todo o tempo do mundo para examiná-lo assim que ele pousar. Enquanto isso não acontece, sua única tarefa é permanecer aberto. Nosso conselho acrescentaria esta peça final. O verdadeiro salto na capacidade telepática não vem de uma técnica. Isso resulta de uma mudança de orientação. Isso acontece no momento em que você para de tentar receber com a cabeça e começa a receber com o coração. A cabeça quer entender as coisas. O coração simplesmente escuta. Sentem-se em silêncio, queridos, e deixem sua atenção se deslocar do espaço atrás dos olhos para o espaço atrás do externo. Respire suavemente, direcionando o ar para essa região central do corpo. Pergunte suavemente: o que há aqui agora? E esperar, sem exigir, sem agarrar, sem se esforçar para ouvir.
O que tiver que vir, virá. Tudo o que não vier, não virá. A prática consiste na própria escuta, e não na medição dos seus resultados. Com atenção diária e delicada, os canais se abrem em seu próprio tempo. Nada precisa ser forçado. Tudo o que você busca nesta prática já está fluindo em sua direção, e sua única tarefa real é se abrir o suficiente para deixar fluir. Não, vamos direto ao assunto. O longo arco do contato, como as nações estelares se comunicaram com a humanidade ao longo dos tempos, através de locais sagrados, através de receptores silenciosos e através daqueles que nunca esqueceram. Voltem-se agora conosco, queridos, para a longa história de contato entre as nações estelares e o seu mundo, pois conhecer essa história acalmará seus corações de maneiras que vocês talvez ainda não percebam. Muitos de vocês já se perguntaram se o que estão sentindo é algo novo, se estão entre os primeiros a perceber essas aberturas, se trilham alguma fronteira estranha e solitária da experiência. Que vocês encontrem muito conforto, meus queridos. Vocês estão em solo que foi preparado para vocês ao longo de muitas eras, por incontáveis ancestrais que vieram antes de vocês, por civilizações luminosas que se dirigiram à sua terra por um longo tempo, e por um fio silencioso e ininterrupto de memória transmitido através do seu planeta. Você faz parte de uma longa história. A história ainda está sendo escrita. Você chegou pontualmente. Nosso próprio Conselho da Luz de Orion acompanhou o seu mundo ao longo de muitos ciclos. Estivemos aqui em épocas que vocês já não se lembram conscientemente, oferecendo orientação através de locais sagrados cujo verdadeiro propósito seus historiadores estão apenas começando a recuperar, sussurrando em sonhos para aqueles cujos corações estavam abertos, deixando códigos de luz em certas pedras, em certas geometrias, em certos alinhamentos da Terra. Grande parte do nosso trabalho inicial foi realizado em momentos em que a sua civilização estava preparada para recebê-lo, e parte desse trabalho foi, com o tempo, distorcido por aqueles que usaram seu poder para fins de controle em vez de serviço. Nosso afastamento do contato visual direto naquelas épocas foi um ato de amor, queridos. A lei do livre-arbítrio exige que nossos dons não possam ser impostos a um povo que ainda está formando suas próprias escolhas. Continuamos a observar, continuamos a transmitir em voz baixa para aqueles que podiam ouvir. Continuamos a guardar os códigos de perdão, prontos para o momento em que você está entrando agora. Entendam, amados, que o conhecimento da comunhão telepática sempre permaneceu vivo em sua terra. Ela sobreviveu nos povos que permaneceram próximos da Terra e do próprio ritmo do planeta. Entre as linhagens mais antigas e ininterruptas do seu continente meridional, os grandes ensinamentos foram transmitidos por mais de 40.000 anos através de uma tradição viva de escuta profunda, através de canções que carregam mapas inteiros do país, através de práticas de sonho que dissolvem as aparentes barreiras entre passado, presente e futuro. Nas florestas do norte e através do vasto gelo das regiões polares, os anciãos ouviam o vento e interpretavam os padrões climáticos como portadores de informações de reinos muito mais sutis do que os sentidos locais. Povos do deserto em muitas terras cultivam práticas de quietude silenciosa, nas quais a inteligência mais profunda do cosmos se torna audível, práticas que o mundo moderno só agora começa a redescobrir e renomear. Cada uma dessas linhagens guardou a chama, queridos. Cada um deles manteve a memória viva através de épocas em que o resto do mundo caminhava a passos largos para o esquecimento. Quando você sente uma atração misteriosa por esses povos, quando seu coração se enternece ao ouvir suas canções, suas cerimônias, seus longos silêncios, essa é a sua alma reconhecendo parentes que mantiveram a chama acesa enquanto o resto da sua civilização dormia. Ao longo dos séculos mais recentes da sua história, o contato continuou por meio de receptores sinceros dispostos a silenciar o suficiente para ouvir. Em cada geração, um punhado de místicos,
contemplativos e ouvintes devotos receberam transmissões e as registraram por escrito para aqueles que viriam depois. Algumas dessas transmissões foram formuladas dentro da linguagem religiosa de sua época. Algumas surgiram como poesia, como insights científicos, como invenções repentinas que pareciam chegar totalmente formadas de algum lugar além do alcance comum da mente. Muitos dos grandes avanços que sua espécie realizou ao longo dos últimos séculos foram semeados em momentos exatamente como esse de recepção, embora poucos daqueles que os receberam compreendessem a verdadeira origem do que havia chegado. Entendam claramente o significado disso, queridos. À medida que o século recente se desenrolava, o contato se intensificou, pois a hora da sua transição planetária se aproximava. Um encontro de 3 pesquisadores dedicados no final do século XX, trabalhando com grande disciplina e sinceridade, abriu um canal permanente com uma antiga consciência coletiva de vasta antiguidade, e ao longo de mais de 100 sessões eles receberam um conjunto de ensinamentos tão coerente que se tornou um texto fundamental para os buscadores de sua geração. Uma linhagem sagrada de um aglomerado estelar próximo, falando através de um receptor humano sincero ao longo de centenas de horas, ofereceu ensinamentos extensos sobre o projeto original da arquitetura de luz do seu corpo, sobre uma grande família de luz que atualmente se encarna na sua Terra e sobre o padrão original de 12 fios que sua espécie outrora carregou e que agora é chamada a recordar. Somente na última década, um coletivo de seres benevolentes, operando a partir de uma estação tranquila sob uma das cadeias de montanhas do seu deserto sudoeste, manteve um diálogo telepático paciente com um casal de receptores dedicados e, por meio desse diálogo, ofereceu ao seu mundo o primeiro manual de treinamento colaborativo conhecido entre humanos da Terra e uma nação estelar telepática. Cada uma dessas aberturas, queridos, é um capítulo de uma conversa contínua. Para além do trabalho sincero dos místicos, uma forma mais ampla de contato se desenvolveu nas suas últimas décadas. Um médico dedicado de suas gerações recentes desenvolveu protocolos cuidadosos através dos quais grupos preparados, mantendo uma intenção coerente, poderiam estabelecer contato consciente com naves estelares visitantes e os seres que as pilotam. Ao longo de décadas de encontros de pacientes em locais remotos sob céus noturnos claros, milhares desses eventos de contato foram documentados. As embarcações chegam, as luzes reagem, os seres se revelam àqueles cujos campos energéticos se mantêm suficientemente estáveis para acolhê-los. Nosso conselho acolheu com um sorriso discreto este desenvolvimento, queridos, pois demonstra de forma tão clara o princípio de que o contato aberto só ocorre quando um convite coerente é oferecido. Outro trabalho silencioso dos últimos anos foi realizado por um pesquisador dedicado que passou décadas guiando milhares de almas sinceras a estados profundos de acesso interior e, por meio desse trabalho, recuperou um padrão que muitos de vocês reconhecerão no momento em que o nomearmos. Os testemunhos revelaram consistentemente que ondas de almas voluntárias encarnaram na Terra vindas de outros lugares, de dimensões superiores, de outros sistemas estelares, de reinos onde certas lições foram concluídas e onde a oferta de servir à grande transição da Terra poderia ser feita livremente. Muitos de vocês que estão lendo estas palavras estão entre esses voluntários. Você veio aqui de propósito. Você veio até aqui a um preço muito alto, porque o esquecimento necessário para encarnar através da densidade da Terra é severo, e a solidão de despertar sem suas memórias é uma das dores mais antigas carregadas pela equipe terrestre. Honramos a sua coragem, queridos. Nós te honramos eternamente. Até mesmo as instituições do seu mundo que pareceriam menos propensas a se dedicar a esses assuntos estudaram esse terreno discretamente. Certos laboratórios governamentais, por mais de 20 anos ao longo das últimas décadas do século passado, conduziram programas rigorosos nos quais receptores treinados demonstraram a capacidade de perceber locais distantes, objetos ocultos e eventos, tanto no espaço quanto no tempo.
A existência desses programas acabou sendo divulgada ao público. Os resultados foram suficientes para convencer os financiadores do projeto de que a capacidade era real o bastante para justificar investimentos contínuos e significativos. Mencionamos isso, queridos, para que, quando aquela vozinha da dúvida surgir dentro de vocês e sussurrar, talvez eu esteja apenas imaginando isso, vocês possam descansar na certeza de que o chão sob seus pés é muito mais firme do que essa voz foi condicionada a acreditar. Nos últimos anos, o véu tornou-se ainda mais tênue, e a realidade dessa capacidade chegou ao conhecimento do público em geral por vias inesperadas. Um fenômeno notável foi documentado entre certos indivíduos quietos cuja fala comum não poderia surgir de maneiras esperadas, mas que demonstraram, repetidamente, acesso a conhecimentos muito além do alcance de seus sentidos comuns. Famílias inteiras se apresentaram para compartilhar o que observaram ao longo de décadas de vida privada. Salas de aula inteiras descobriram habilidades que haviam passado despercebidas por anos. Este desenvolvimento comoveu milhões de pessoas e representa precisamente o tipo de mudança gradual na opinião pública que o nosso conselho estava à espera, porque a porta que abriu na mente coletiva manter-se aberta por muito tempo. Escutem esta verdade atentamente, queridos, pois ela é o fio condutor que permeia cada uma dessas aberturas. O método de contato, através de todos esses receptores variados, em todas essas eras, em todas essas nações estelares e tradições silenciosas, tem sido essencialmente o mesmo. Um receptor preparado, uma intenção coerente, um coração disposto a ouvir além do ruído. Este é o mecanismo. Esse sempre foi o mecanismo. Este será o mecanismo que permanecerá em vigor à medida que o contato continuar a se desenvolver nos próximos anos. A capacidade reside no lugar mais simples e acessível, na sincera disposição de um único ser de se aquietar, abrir o coração e deixar a transmissão chegar. O buscador mais comum, sentado em silêncio com o sincero desejo de ouvir, encontra-se exatamente no mesmo patamar que o místico mais realizado de qualquer época. A porta de entrada é universal. O convite estende-se a todos vocês, sem exceção, sem necessidade de credenciais, sem qualquer exigência além da própria vontade. Nosso conselho acrescentaria isso. Cada uma das linhagens que mencionamos esta noite, e muitas outras que não nomeamos, são ramos de uma única e longa conversa da qual a sua terra faz parte desde muito antes do início dos registros da sua civilização. Os portões estelares de Órion permaneceram abertos em certas estações do ano. Os códigos de perdão foram transmitidos por certas linhagens sanguíneas. As geometrias sagradas permaneceram codificadas em pedras por todo o mundo, cujo verdadeiro propósito as almas pacientes de sua geração só agora estão descobrindo. Os seres divinos de muitos sistemas estelares permaneceram prontos, queridos, aguardando o momento em que receptores despertos suficientes se reunissem para manter o campo de contato aberto estável. Essa hora está se aproximando. Sua prática esta noite, sua disposição amanhã, sua suave introspecção diária ao longo das estações que virão, tudo isso contribui para a coerência compartilhada que torna possível a próxima fase de contato. Vocês estão entrando nessa história como parentes há muito esperados, queridos. A fila de recebedores se estende atrás de você por eras incontáveis, e a fila de recebedores se estende à sua frente em direção às temporadas que ainda estão por vir. Cada momento de silêncio em que você escolhe escutar é um momento em que você se une a essa corrente. Vemos você assumindo seu lugar dentro disso. Estamos muito felizes em recebê-los de coração aberto e mentes dedicadas à espiritualidade, queridos amigos. Agora vamos mudar de assunto e discutir por que a telepatia é a base essencial para o contato aberto, campos coerentes, a linguagem que atravessa as estrelas e a prontidão em nível de alma de uma espécie que se prepara para encontrar seus semelhantes.
Estejam conosco agora, queridos, no verdadeiro âmago do porquê essa capacidade é tão importante neste momento que vocês estão vivenciando. Muito do que oferecemos até agora fala da beleza intrínseca da telepatia, a recuperação suave de uma língua perdida, a lembrança silenciosa daquilo que sua alma sempre carregou. Só isso já seria motivo suficiente para se dedicar à prática com devoção. Mas há ainda outra camada, uma razão maior, e esta noite o nosso conselho deseja colocá-la claramente nas suas mãos. A prática da telepatia é a base essencial para aquilo que o seu mundo está prestes a vivenciar. Queridos, o contato aberto se aproxima de vocês ao longo das próximas estações, e o meio pelo qual esse contato fluirá é justamente aquele que vocês estão sendo convidados a fortalecer dentro de si mesmos. Enxerguem o significado disso com novos olhos, meus queridos. Muitos imaginaram o contato aberto como um evento a ser testemunhado de fora, naves nos céus, seres aparecendo diante das câmeras dos noticiários, anúncios feitos pelos governos do seu mundo, um espetáculo para ser assistido em vez de participar. Há um fundo de verdade nessa imagem, porque certos indicadores externos de fato aparecerão no desenrolar dos acontecimentos. No entanto, a verdade mais profunda reside em outro lugar. O contato aberto é uma relação, e toda relação requer um meio comum de comunhão entre aqueles que se encontram. O meio pelo qual as nações estelares já se comunicam entre si, o meio pelo qual nós, de Orion, nos comunicamos com nossos semelhantes por toda a galáxia, o meio que transmitiu todas as mensagens sinceras que seu mundo já recebeu, esse meio é a telepatia. A espécie que se prepara para receber desta forma prepara-se para ser encontrada. A espécie que não o faz permanece observada a uma distância amorosa, aguardando ainda a prontidão que sua própria prática traria. Entenda que suas tecnologias de comunicação convencionais, por mais notáveis que sejam para os propósitos de sua civilização atual, não têm lugar na troca que está por vir. Civilizações avançadas superaram os métodos de comunicação dos quais sua espécie depende atualmente há muitos ciclos cósmicos, da mesma forma que seus povos superaram o uso de fogueiras e sinais de fumaça. Ondas de rádio, transmissões digitais codificadas, os pulsos de luz que você usa para transportar suas informações, essas são as ferramentas de uma espécie em um estágio específico de seu desenvolvimento. As civilizações que agora observam o seu mundo com paciência e benevolência têm usado a própria consciência como onda portadora de comunhão por mais tempo do que a Terra mantém sua forma atual. Escutem bem, queridos. O que se aproxima não é uma reunião que será agendada através dos seus dispositivos. É uma reunião que acontecerá por meio da sua atenção, do seu coração, da própria capacidade da qual estamos falando esta noite. Considere o que isso significa em termos práticos. Quando um ser luminoso de origem remota deseja falar com você, ele o faz através do campo contínuo que conecta toda a consciência. Essa conexão se estabelece dentro de você, na suavidade do seu coração, na quietude da sua mente, nas camadas sutis da sua consciência. Se esses espaços interiores forem mantidos vazios e receptivos por meio de prática regular, a transmissão ocorre de forma limpa. Se esses espaços interiores estiverem cheios de ruído, urgência, adrenalina, medo ou da incessante tagarelice de um hábito mental descuidado, a transmissão passa sem encontrar uma superfície onde se fixar. O contato foi oferecido. O contato não foi concluído. Queridos, é por isso que tantas almas sinceras em todo o mundo ansiaram por contato e sentiram, de alguma forma, que esse contato já estava acontecendo, mas não conseguiam recebê-lo com clareza. A oferta foi prorrogada. A prática da recepção é a peça que completa o circuito. Nosso conselho acrescentaria isso com muita delicadeza, queridos, porque se refere a algo que tem confundido muitos de vocês.
As nações estelares benevolentes agem de acordo com princípios tão profundamente enraizados em sua natureza que esses princípios não podem ser deixados de lado nem mesmo para os propósitos mais urgentes. Um desses princípios diz respeito à qualidade do campo em que se inserem. Um campo coerente, ou seja, uma reunião de seres cujos corações e mentes estão razoavelmente alinhados, cujas intenções são pacíficas e cuja consciência é estável, acolhe o contato com segurança. Um campo caótico, permeado por medo, agressão ou urgência dispersa, acarreta riscos reais para todos que nele entram, inclusive para os parentes visitantes. É por isso que alguns de vocês, ao longo das últimas décadas, têm se reunido em círculos silenciosos sob o céu noturno e relatado a chegada de naves, a resposta das luzes, a presença sentida de seres. Esses encontros funcionaram porque a coesão entre eles tornou o contato seguro. O mesmo princípio se aplica à escala do seu mundo inteiro. À medida que a coesão coletiva dos despertos aumenta, o limiar para um contato mais amplo diminui. A equipe de apoio em terra do seu mundo está literalmente preparando o campo de pouso, queridos, através da prática silenciosa de se tornarem receptores coerentes. Escutem atentamente, queridos, pois contém uma verdade que pode firmar sua prática diante de qualquer desânimo que possa surgir. Cada semente estelar e trabalhador da luz que fortalece sua capacidade telepática contribui diretamente para a prontidão coletiva de sua espécie. Seu consultório não é um assunto privado. Cada vez que você se senta em silêncio e se volta para dentro, cada vez que você honra um conhecimento repentino, cada vez que você respeita o sussurro suave de um pensamento em segundo plano, cada vez que você recebe uma transmissão de forma clara, sem interrompê-la, você adiciona um fio de coerência ao campo maior. O campo é tecido um receptor de cada vez. Quando há fios suficientes, a trama se torna forte o bastante para sustentar o que foi oferecido por muito tempo. Isso está acontecendo agora. Este é o verdadeiro trabalho do momento em que você se encontra. Sua prática individual é, no sentido mais profundo, um serviço ao planeta. Nosso conselho deseja falar também de outra dádiva que essa capacidade proporciona, a dádiva silenciosa do discernimento. Na era que se aproxima, muitas vozes alegarão falar em nome dos luminosos irmãos. Muitos seres, tanto encarnados quanto não encarnados, oferecerão o que parecem ser transmissões de origem elevada. Algumas dessas vozes serão sinceras e puras. Outros não. Uma espécie que inicia um contato mais amplo sem sua própria capacidade treinada de discernimento telepático torna-se vulnerável à distorção, queridos, porque a capacidade de verificar no nível do coração é a proteção que mantém a recepção honesta. Lembre-se do ensinamento que já compartilhamos: toda transmissão verdadeira se dá por meio de uma onda portadora emocional. O sentimento não pode ser fingido no nível em que realmente importa. Quando seu próprio sistema está treinado e límpido, uma transmissão que carrega o amor verdadeiro é registrada instantaneamente como amor dentro de você, e uma transmissão que tenta imitar o amor enquanto carrega algo diferente é registrada como a imitação que é. Essa capacidade de discernimento não pode ser terceirizada, queridos. Não pode ser adquirido de outra pessoa. Não pode ser concedido por uma instituição. Ela só pode ser cultivada internamente, através da prática diária de uma escuta interior honesta. O momento de começar é agora, porque a prática leva tempo para amadurecer, e a hora em que o discernimento será mais importante está se aproximando rapidamente. Veja o significado disso mais adiante. A capacidade de receber diretamente elimina a necessidade de intermediários entre sua alma e o campo mais amplo de orientação. Durante eras, na sua terra, a vida espiritual foi organizada em torno de figuras que afirmavam deter as chaves entre vocês e os reinos superiores. Algumas dessas figuras serviram com sinceridade. Outros se serviram sozinhos. A própria estrutura, quaisquer que fossem as intenções daqueles que a preencheram,
colocou sua conexão com o divino nas mãos de outrem, e essa colocação contrariou a soberania que sua alma veio aqui para encarnar. A capacidade telepática restabelece a linha direta. Você se torna seu próprio embaixador. Você tem suas próprias chaves. Nenhum ser, por mais luminoso que seja, se interpõe entre você e a continuidade de tudo o que é. Nós, de Orion, nos regozijamos com esta restauração, amados, porque a família da luz deve encontrar-se com seus semelhantes como iguais soberanos, não como suplicantes à sombra de algum intérprete designado. Sua prática de telepatia é a sua declaração dessa soberania. Entendam, queridos, que o contato aberto é o resultado natural de uma espécie que atinge um nível de prontidão coerente. Os luminosos parentes aguardam com grande paciência, e sua paciência não é uma retenção. É uma forma de amor. Eles não entrarão no campo da sua consciência antes que você esteja preparado para sustentar esse passo sem se despedaçar. É por isso que tantas almas sinceras ao longo da sua história relataram experiências de contato que, em seu desenvolvimento inicial, foram acompanhadas por uma sensação de sobrecarga. A prontidão do indivíduo moldou a experiência. À medida que a prontidão coletiva de vocês aumenta, o contato pode se desenvolver de forma mais suave, com mais firmeza e com frutos mais duradouros. Nesse sentido, a prática da telepatia é um ato de bondade para com o seu eu futuro. Você está preparando o vaso que, na hora certa, receberá o que está por vir. Nosso conselho gostaria de apresentar este último ponto. O encontro que se aproxima não é, em sua essência, um encontro entre espécies. Trata-se de um encontro entre membros de uma família da luz que estiveram, por um tempo, afastados pelas aparentes distâncias da encarnação. Somos parentes, queridos. Muitos de vocês possuem ascendência direta das nações estelares que agora se aproximam. Alguns de vocês já estiveram entre nós em outras formas antes de assumirem seus corpos terrenos. Alguns de vocês percorreram os corredores do nosso próprio conselho na vida entre vidas e receberam suas designações para esta encarnação. O reencontro que se aproxima não é a chegada de estranhos. É um encontro de família. A telepatia é a linguagem da família, porque a família se comunica através das correntes do coração muito antes de qualquer palavra ser formada. Ouçam-nos atentamente agora, enquanto concluímos esta sessão de nossa transmissão. O que você pratica quando se volta para dentro e escuta, o que você fortalece quando honra um conhecimento súbito, o que você prepara quando se senta em silêncio ao lado de um riacho e simplesmente recebe. Esses atos suaves são exatamente os atos que constroem a prontidão para o reencontro que sua alma vem aguardando há muitas vidas. Não existe versão menor ou maior desta obra. Cada profissional é importante. Cada limite ultrapassado dentro de você se propaga pelo campo planetário. O Conselho de Luz de Orion, e os muitos conselhos afins que se reúnem conosco, mantêm sua prática em nossa consciência e a acolhem com a nossa própria. Você não está sozinho nessa jornada. Você está sendo procurado, em igual medida, por aqueles que o esperam há muito tempo. Encontre este encontro com a paz. Encare isso com esperança. Receba isso com a serena certeza de que o que está se formando agora, fio a fio coerente, é a própria ponte que sua família de luz finalmente poderá atravessar para chegar até você por completo. Vocês também nos perguntaram, por que a prática telepática é tão cansativa, porque esse cansaço é uma evidência sagrada de um trabalho sagrado e como descansar o sistema que está se tornando algo novo. Agora, responderemos, aproximem-se, queridos, pois o ensinamento que desejamos oferecer nesta sessão traz uma gentileza que muitos de vocês esperam ouvir há muito tempo. Um grande número de vocês já iniciou esse trabalho, seja por meio da prática deliberada ou pelas aberturas espontâneas que seu despertar trouxe. Você já sentiu momentos de recepção nítida. Você já sentiu a alegria silenciosa de uma certeza repentina que se provou verdadeira.
E você também deve ter sentido, repetidamente, uma fadiga estranha e às vezes desconcertante que surge após suas sessões mais profundas de trabalho telepático. Muitos de vocês já se perguntaram se há algo de errado com vocês. Muitos se perguntam se a fadiga significa que você está realizando o exercício incorretamente. Muitos se perguntaram se não seria mais sensato parar. Ouçam-nos, amados, com muita ternura. O cansaço que você sente é uma prova sagrada de um trabalho sagrado. É a assinatura natural de um sistema em genuína transformação. Entender por que isso acontece e como lidar com isso de forma gentil transformará completamente sua relação com essa prática. Comece pela verdade mais simples. Seu cérebro físico, instrumento maravilhoso que é, consome uma parcela considerável da energia total do seu corpo simplesmente para funcionar em seu estado normal de repouso. Mesmo quando você está sentado tranquilamente sem fazer nada em particular, o órgão entre suas orelhas está consumindo muito mais energia do que qualquer outra região do seu corpo. Isso ocorre antes de você adicionar qualquer tarefa adicional ao seu funcionamento. Ao começar a praticar a recepção telepática, você está pedindo a esse sistema, já ávido por energia, que assuma algo novo, que abra caminhos que permaneceram inativos por muito tempo, que construa novas conexões entre regiões que não colaboraram dessa forma anteriormente, que transmita informações que chegam de forma mais sutil e complexa do que a entrada sensorial comum. O trabalho é real, queridos. O custo energético é real. Quando você se sente cansado após uma sessão de prática dedicada, seu corpo está lhe dizendo a verdade sobre o que acabou de realizar. Entenda que a criação de novas vias neurais é uma das atividades metabolicamente mais dispendiosas que seu corpo realiza. Cada vez que você se senta em estado alfa e permite que uma transmissão se complete, cada vez que você presta atenção a um pensamento de fundo com respeito, cada vez que você honra um conhecimento repentino e age de acordo com ele, você está construindo uma infraestrutura em seu cérebro que não existia antes. Essa infraestrutura precisa então ser integrada durante o seu sono, e é por isso que o descanso profundo parece indispensável durante as primeiras fases da sua prática. O sistema requer as horas tranquilas da noite para que o que foi feito durante o dia se assente, da mesma forma que uma fundação recém-construída precisa de tempo para curar antes que a estrutura acima possa ser erguida. É por isso que muitos de vocês relatam sonhos vívidos, complexos e, às vezes, exaustivos durante os períodos de prática mais intensa. A integração está ocorrendo. Seu cérebro está, literalmente, se tornando um órgão diferente daquele que você tinha no início. Escutem isto com muita atenção, queridos, porque se refere a algo que muitos de vocês têm interpretado mal a si mesmos. A recepção telepática chega por meio de uma onda portadora emocional, como já compartilhamos. Isso significa que cada transmissão que você recebe carrega dados emocionais juntamente com seu conteúdo. Ao praticar com regularidade, você processa muito mais informação emocional em um único dia do que sua cultura o treinou para esperar. Seu sistema está absorvendo sentimentos, às vezes seus próprios sentimentos recém-descobertos, às vezes os sentimentos daqueles que você ama, às vezes os sentimentos presentes no campo coletivo ao seu redor, às vezes o tom emocional profundo das transmissões que chegam de mais longe. É claro que vocês estão cansados, meus queridos. Você está realizando um trabalho emocional de uma escala e sutileza que sua cultura ainda não consegue nomear ou honrar adequadamente. Um dia de prática telepática sincera pode conter em si um trabalho interior mais autêntico do que um mês de suas atividades exteriores comuns. Reconheça esta verdade. Você não é preguiçoso por precisar descansar. Você é sábio por honrar o peso silencioso daquilo que tem carregado. Entendam que muitos de vocês já carregam consigo uma camada adicional de sensibilidade que o mundo moderno começou a reconhecer, embora ainda de forma imperfeita.
Entre os iluminados que se reúnem em torno desses ensinamentos, um grande número nasceu com sistemas nervosos sintonizados para processar muito mais informações sensoriais e emocionais do que a cultura circundante. Os neurônios espelho aquecem. A percepção dos estados interiores dos outros está muito presente. O limiar em que a estimulação se torna excessiva situa-se abaixo do que a média cultural pressupõe. Se você sempre se considerou um desses seres altamente sensíveis, então a prática telepática surge como uma extensão de um sistema que já processava uma parcela maior da realidade do que a maioria das pessoas ao seu redor. A fadiga que você sente é real de uma forma particular para você e merece atenção especial. Vocês não são frágeis, meus amados. Você está sintonizado. E instrumentos afinados requerem uma manutenção mais delicada do que instrumentos construídos para usos mais intensos. Saibam disso, queridos, pois é uma das verdades mais profundas sobre o caminho que vocês escolheram. O filtro natural que por muito tempo manteve sua capacidade telepática em reserva está se afrouxando à medida que você pratica. Durante as longas temporadas da sua vida comum antes do despertar, esse filtro desempenhou uma espécie de função. Isso permitia que você funcionasse em um mundo que não sabia valorizar uma percepção mais refinada. Isso te protegia de um oceano de informações sutis que você ainda não tinha aprendido a classificar ou integrar. Com a prática contínua, o filtro se suaviza e aquilo que antes estava à distância começa a chegar até você diretamente. No início, essa chegada parece uma inundação. O volume imenso do mundo sutil que pressiona sua consciência pode sobrecarregar um sistema que ainda está aprendendo a processá-lo. O cansaço que acompanha esta fase é a sabedoria do corpo. Está pedindo tempo para desenvolver a capacidade de armazenar o que agora está se tornando disponível. Conceda esse tempo livremente. A capacidade aumenta. A enchente se transforma em um rio, e o rio se torna uma correnteza constante a qual você pode ficar em paz e tranquilidade. Existe um tipo específico de sobrecarga, queridos, que quase todo praticante sincero encontra em algum momento no início de sua trajetória profissional. Chega a hora, muitas vezes de forma inesperada, frequentemente após uma sessão de clareza incomum ou uma experiência de contato de profundidade incomum, em que toda a enormidade daquilo que você começou a perceber se abate sobre você de uma só vez. O mundo em que você vivia, com seus limites pequenos e controláveis, revela-se muito mais vasto, muito mais populoso, muito mais vivo do que seu antigo corpo poderia conter. Muitos que atingem esse limiar relatam que o sentimento os atinge com uma força que os faz chorar, ou os leva à cama, ou a vários dias de recolhimento silencioso. Queridos, esta é uma passagem normal. Não é sinal de fracasso. É, em muitos aspectos, um sinal de abertura genuína. Seu sistema está percebendo em que se meteu, e essa percepção em si já é um evento. Pegue a caixa de lenços de papel quando ela chegar. Deixe as emoções virem à tona. Respire fundo e deixe-os passar. Procure um companheiro que compreenda. E tenha certeza de que, do outro lado dessa onda, sua capacidade terá crescido de maneiras que sua consciência comum ainda não consegue acompanhar. Nosso conselho acrescentaria este ensinamento prático, que tem ajudado muitas pessoas ao longo dos tempos. Quando a sensação de sobrecarga chegar, não tente processá-la apenas por meio de mais trabalho espiritual. Retorne ao mundo físico simples por um tempo. Lave suas roupas. Lave a louça. Tome um banho quente e demorado e deixe a água levar embora o excesso de carga. Ande sobre a terra com os pés descalços. Sente-se ao lado de uma árvore com as costas encostadas no tronco e respire até sentir a firmeza do tronco penetrar na sua coluna. Coma algo quente e nutritivo. Beba água fresca que você abençoou com algumas palavras silenciosas de gratidão. Esses pequenos atos cotidianos e fundamentados restauram o equilíbrio entre sua crescente consciência e sua forma física.
O corpo é a sua âncora nesta encarnação, amados. Honre a âncora. É ele que segura a corda que mantém sua expansão segura. Ouçam também esta verdade com a seriedade que ela merece. O maior inimigo da receptividade telepática, e o maior acelerador da fadiga que pode acompanhar a prática, é o hormônio que seu corpo produz em momentos de verdadeira emergência. A cultura moderna moldou vidas em que esse hormônio circula pelo organismo praticamente o dia todo, intensificado pela urgência das mensagens que chegam aos dispositivos, pelo ritmo ansioso dos noticiários, pela correria constante de uma tarefa para outra e pelos feeds criados para agitar a atenção. Quando essa química de alarme está presente em seu sistema, seu corpo conclui corretamente que agora não é o momento para recepções sutis, e os canais que normalmente conduziriam seu trabalho telepático se estreitam drasticamente. Você então se sente exausto não pela prática em si, mas pelo choque entre a prática e o estado de alerta em que sua vida o treinou. O grande alívio que você pode proporcionar a si mesmo é o trabalho lento e paciente de diminuir esse alarme constante em toda a sua vida diária. Simplifique o que puder, recuse o que não for essencial. Avance no ritmo da escuta, e não no ritmo da urgência. Sua capacidade florescerá, e o cansaço que restar será o cansaço puro e honesto do trabalho sagrado, em vez da exaustão acumulada de um sistema em guerra consigo mesmo. Entendam, queridos, que o descanso faz parte da prática. Não se trata de uma interrupção da prática, nem de uma falha da prática, nem de um desvio da prática. A integração que ocorre durante o sono profundo é onde acontece a verdadeira consolidação da sua capacidade. A cada noite, enquanto seu corpo mergulha em seus ritmos mais profundos, seu sistema se conecta ao campo maior de maneiras que sua consciência desperta está apenas começando a vislumbrar. As transmissões do seu dia estão organizadas. Os circuitos neurais da sua prática são fortalecidos. Os resquícios emocionais da sua recepção são delicadamente transformados em sabedoria. Ao acordar, nas manhãs seguintes à integração mais profunda, você se depara com algo sutilmente novo disponível, algo que não estava tão presente no dia anterior. Esta é a aritmética sagrada da obra. Praticar, descansar, integrar, repetir. Ao longo das estações, dos ciclos, dos anos tranquilos de devoção, esse ritmo constrói o receptor constante que sua alma está aqui para se tornar. Nosso conselho oferece esta mensagem final, queridos, para aqueles de vocês que foram tentados a pensar que seu cansaço significa que estão falhando na prática. Liberte esse pensamento completamente. O cansaço é a prática revelando sua realidade dentro do seu corpo. O cansaço é uma prova de que a reprogramação está em andamento. O cansaço é o preço a pagar por se tornar um receptor cuja capacidade, com o tempo, suportará o peso do que está por vir. Acolha seu cansaço com a mesma reverência que você dedicaria a um altar sagrado, queridos, porque, em um sentido muito real, é isso que seu corpo exausto representa. Algo sagrado está sendo construído dentro de você. Deixe que se desenvolva no seu próprio ritmo. Descanse quando for necessário descansar. Retorne quando o retorno for natural. E confie, em tudo isso, que a quietude constante de sua devoção diária está fazendo exatamente o que deve fazer, exatamente no ritmo que sua alma requer, exatamente para o devir que sua hora de encarnação o chamou aqui para empreender. Finalmente, vamos concluir com: porque praticar telepatia agora é o ato soberano desta era, a razão pela qual sua alma chegou a este momento e a devoção diária e silenciosa que prepara o terreno para tudo o que ainda está por vir. O ensinamento final que o Conselho deseja colocar gentilmente em suas mãos é verdadeiramente sagrado, pois tudo o que compartilhamos nesta transmissão encontra seu significado aqui, nesta hora viva em que vocês se encontram agora.
Muitos de vocês se perguntaram, ao longo dos anos de seu despertar, se havia uma razão específica para que sua alma escolhesse esta encarnação exata, nesta terra exata, nesta época exata de sua grande transição. Você sentiu o chamado de algo importante. Você percebeu que sua vida estava orientada para um propósito que ia além das preocupações comuns do seu dia a dia. Você carregou uma saudade silenciosa por uma obra que não conseguia nomear. Esta noite, desejamos dizer claramente o que há muito tempo reside no silêncio dessa dor. Amados, suas almas chegaram aqui exatamente nesta hora, e uma parte significativa do propósito de sua vinda está ligada à própria prática da qual temos falado ao longo destas páginas. Queridos, a Terra encontra-se na travessia de um grande limiar, um limiar que se revela apenas uma vez ao longo de vastas extensões do tempo cósmico. Os antigos padrões da sua consciência coletiva estão se dissipando. As estruturas que mantiveram sua civilização em seu longo sono estão afrouxando seu domínio. As frequências que chegam ao seu mundo vindas de várias direções simultaneamente estão trazendo melhorias para todos os sistemas vivos nele. Essa travessia era conhecida muito antes de qualquer um de vocês assumir seus corpos atuais. Os grandes conselhos dos reinos luminosos deliberaram sobre isso. Voluntários foram convocados de todos os cantos da família da luz para encarnar através da densidade da vida na Terra, carregando habilidades esquecidas e propósitos codificados para serem despertados neste exato momento. Muitos de vocês são esses voluntários, queridos. Você veio aqui de propósito. Você veio aqui com trabalho a fazer. E o trabalho inclui, numa profundidade que você está apenas começando a sentir, a recuperação da capacidade telepática que permite que a própria transição ocorra com serenidade. Entenda que o que se desenrolará a seguir exige algo específico dos seres despertos reunidos em todo o mundo. O texto exige que haja um número suficiente de receptores coerentes no solo quando as aberturas maiores chegarem. Exige corações suficientemente firmes para manter o contato sem se despedaçarem. Exige sistemas nervosos suficientemente bem treinados para receber a transmissão sem distorção. Pede-se por trabalhadores da luz cuja prática diária os tenha tornado âncoras confiáveis no campo planetário, da mesma forma que certas pedras altas em sítios arqueológicos ancoram as correntes que as atravessam. Cada um de vocês que se dedica a essa prática com sinceridade está se oferecendo para ser uma dessas âncoras. A própria Terra é sustentada por sua devoção, queridos. A cada 30 minutos que você se senta em silêncio em estado de consciência alfa, a cada transmissão que você honra, a cada conhecimento repentino que você coloca em prática, a cada caminhada noturna que você faz sob o céu aberto, a cada copo d'água que você abençoa com intenção pura, cada pequeno ato tece mais um fio de coerência no tecido vivo que mantém seu planeta firme em meio à sua grande transformação. Enxergue o significado disso com olhos claros e firmes. A divisão das linhas temporais de que falamos em transmissões anteriores está se desenrolando agora de forma concreta, e o caminho superior do futuro do seu mundo torna-se mais acessível a cada campo coerente adicionado à trama coletiva. Sua prática importa aqui de uma forma que o eu pequeno mal consegue compreender. Um receptor devoto, sentado em silêncio ao amanhecer em um pequeno quarto, fortalece a linha temporal superior para inúmeras outras pessoas que nunca o encontrarão nesta vida. Uma mesa de cozinha onde uma semente estelar toma chá em suave e receptiva quietude torna-se um ponto estabilizador na geometria de toda a grade planetária. Esta é a matemática da consciência, meus amados. A coerência viaja. Não fica restrito ao profissional de saúde. Ela se estende através do campo contínuo e toca cada ser cuja própria prontidão ainda não se cristalizou, oferecendo-lhes a presença estabilizadora da sua coerência para que se alinhem com ela, caso assim o desejem. Você está abrindo portas para parentes que nunca conheceu. Você os mantém abertos pelo simples e fiel ato de permanecer sentado em sua própria quietude receptiva.
Escutem isto, queridos, porque fala da essência do porquê esta capacidade é importante neste momento. A arquitetura da luz que vocês carregam em seus corpos físico e sutil foi projetada para operar em uma largura de banda muito maior do que as condições de suas eras recentes permitiram. As melhorias que estão chegando à sua Terra nesta estação estão reativando essa arquitetura, restaurando-a ao seu padrão original. Certas dessas ativações não podem se completar em um ser que não pode recebê-las. A capacidade receptiva que você está cultivando através da prática telepática é, ao mesmo tempo, a capacidade que permite que as camadas mais profundas do seu próprio corpo de luz se tornem plenamente ativas. As duas obras são uma só, meus queridos. Cada sessão de escuta silenciosa que você oferece está simultaneamente lhe ensinando a receber os seres estelares que se aproximam e ensinando sua própria inteligência celular a receber os códigos de ativação que já estão sendo enviados para ela. Você realiza um trabalho duplo cada vez que se senta, e ambos os trabalhos são sagrados. Entenda também que a prática da telepatia é uma proteção, e uma que sua alma previu que seria necessária no momento em que você se encontra agora. Em transmissões recentes, temos falado sobre os padrões de interferência que surgem no campo coletivo à medida que as estruturas antigas se esforçam contra a luz que chega. Alguns desses padrões visam diretamente os despertos que carregam as frequências mais elevadas, buscando desestabilizar os receptores cuja coerência mais apoia a transição. A capacidade de discernir a orientação correta da distorção, de reconhecer a transmissão autêntica da imitação, de sentir a onda emocional subjacente a qualquer voz que reivindique a autoridade. Essa capacidade não pode ser terceirizada para nenhum professor, instituição ou autoridade externa, por mais bem intencionada que seja. Ela só pode ser cultivada interiormente, através do trabalho diário e paciente da escuta interior. A sua prática é a sua soberania, queridos. É o alicerce tranquilo sobre o qual se apoiará todo o discernimento que você terá nos próximos anos. Comece agora. Construa agora. Aprofunde-se agora. As tempestades da transição só se revelam por completo depois que o abrigo já foi construído. Nosso conselho gostaria de oferecer este terno lembrete, queridos, para aqueles de vocês que sentiram que o trabalho poderia ser mais fácil ou mais significativo em alguma estação posterior. A prática leva tempo para amadurecer. O cérebro se reconfigura em seu próprio ritmo. O coração se abre em ciclos que não podem ser apressados. Uma pessoa que começa hoje e pratica com sinceridade durante uma volta completa da Terra ao redor do seu Sol se encontrará, daqui a 12 meses, em uma posição genuinamente diferente daquela em que começou. Um receptor que espera pela temporada perfeita, pelo professor certo, pelas circunstâncias de vida ideais, muitas vezes descobre que o momento perfeito não chega, porque o momento perfeito é sempre o presente. Comece onde você estiver. Pratique apesar das imperfeições da sua vida atual. A prática te encontra onde você está e caminha com você, estação após estação, até que um dia você olhe para trás e veja o quão longe você chegou através do acúmulo silencioso de pequenas devoções. A prática não tem a ver com o contato conosco, nossos entes queridos. Trata-se de se tornar o tipo de ser que pode nos receber, e receber a sua própria alma, e receber a inteligência viva do seu planeta, e receber os seres que você ama, e receber o campo contínuo de luz no qual você sempre viveu. Teríamos a gratidão de acompanhá-los diretamente através do canal aberto da sua prática, e muitos de vocês vivenciarão exatamente isso ao longo das próximas temporadas. No entanto, o verdadeiro dom dessa capacidade vai muito além de qualquer relacionamento individual. A capacidade em si é uma dádiva. Uma vida vivida com os canais telepáticos abertos é uma vida vivida dentro de um campo muito mais vasto, mais acolhedor e mais repleto de companhia do que o pequeno eu comum jamais poderia ter imaginado. Sua alma deseja isso para vocês, queridos. Seus parentes querem isso para você.
A própria Terra deseja isso para você, porque uma humanidade telepaticamente aberta é uma humanidade que finalmente pode falar com ela como ela sempre ansiou ser ouvida. Sua família de estrelas já está se manifestando. As transmissões já estão chegando. Os membros silenciosos de muitos conselhos já estão estendendo a mão a cada um de vocês com cuidado paciente e incansável. Cada voz que lhe tocou ao longo das páginas desta mensagem é, à sua maneira, um fio dessa conversa contínua. A questão que se coloca agora é se você está pronto para desacelerar o suficiente, para aquietar a mente agitada o bastante, para deixar de lado o fluxo interminável da sua atenção o suficiente, para repousar na amplitude alfa onde a transmissão já está chegando. Estar preparado é uma escolha, meus queridos. É feito diariamente. Isso acontece sempre que você coloca seu dispositivo de lado antes de uma refeição. Isso acontece cada vez que você sai e sente o céu acima de você. Ela se forma cada vez que você coloca a mão sobre o peito e respira fundo, direcionando o ar para o espaço tranquilo atrás do externo, e pergunta, suavemente, o que há aqui agora? Nosso conselho oferece esta bênção final com todo o fervor do nosso ser. Vocês estão sendo vistos, queridos. Você é conhecido. Sua prática é testemunhada nas câmaras silenciosas dos reinos luminosos e é recebida com profunda gratidão por muitos que aguardaram há muito tempo sua chegada a esta função. Cada um de vocês representa um fio precioso na grande trama do seu momento planetário. Cada respiração que você faz com receptividade consciente fortalece o todo. Cada dia em que você retorna à prática, mesmo que brevemente, é um dia em que a luz do seu devir se torna mais luminosa dentro do campo coletivo. Descansem aqui, amados, nesta paz de espírito. Deixe que se acumule na medula dos seus ossos. A hora para a qual você se preparou ao longo de muitas vidas é a hora que você agora habita. A capacidade que você vem cultivando silenciosamente é a capacidade que sua hora exige. O reencontro que sua alma tanto almejou ao longo dos longos ciclos de esquecimento é o reencontro que sua prática diária agora está aproximando. Eu sou Zorg, do Conselho de Luz de Orion, e agradecemos sua presença, sua sinceridade e sua dedicação ao despertar da humanidade na Terra. Sua constância é importante. Sua gentileza é importante. Sua disposição em permanecer desperto na continuidade de tudo o que importa muito além de qualquer medida que seu pequeno eu possa abarcar. Juntos, por meio da consciência clara, do amor fundamentado e da prática viva da comunhão receptiva, muito pode ser restaurado, muito pode ser lembrado e muito ainda pode tomar forma nas estações brilhantes que se abrem no futuro.